Descrição técnica do código de problema OBDI, solenoide de controle de pressão a desempenho ou travado. O que isso significa? Este é um código genérico de diagnóstico de falha na transmissão, DTC, e normalmente se aplica a veículos OBDI equipados com transmissão automática. Isso pode incluir, entre outros, veículos da Ford, Mercury, Lincoln, Jaguar, Chevrolet, Toyota, Nissan, Allison, Duramax, Dodge, Jeep, Honda, Acura, etc. Embora genéricos, as etapas exatas de reparo podem variar dependendo do ano, marca, modelo e configuração do trem de força. Quando o código de falha P0746 OBDI é definido, o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um problema com o solenoide A.DO controle de pressão de transmissão. A maioria das transmissões automáticas incorpora pelo menos 3 solenoides A, B e C. Os códigos de falha relacionados ao solenoide A estão os códigos P0745, P0746, P0747, P0748 e P0749. O conjunto de códigos é baseado no mau funcionamento específico que alerta o PCM e ilumina a luz check engine. O objetivo dos solenoides de controle de pressão da transmissão é controlar a pressão do fluido para a operação correta de uma transmissão automática. O PCM recebe um sinal eletrônico com base na pressão dentro dos solenoides. Uma transmissão automática é controlada por bandas e embreagens que mudam de marcha ao ter pressão de fluido no lugar certo, na hora certa, com base nos sinais dos dispositivos associados que monitoram a velocidade do veículo. O PCM controla os solenoides de pressão para direcionar o fluido na pressão apropriada para vários circuitos hidráulicos que alteram a relação de transmissão no momento correto. O código P0746 é definido pelo PCM quando o solenoide de controle de pressão A não está funcionando corretamente ou preso na posição desligado. Exemplo de um solenoide de controle de pressão de transmissão. Qual é a gravidade deste DTC? A severidade desse código normalmente começa como moderada, mas pode progredir rapidamente para um nível mais severo quando não for corrigida em tempo hábil. Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de falha P0746 podem incluir: o veículo entra no modo de manobra, a transmissão desliza ao mudar o superaquecimento da transmissão, a transmissão trava na marcha, economia de combustível reduzida, economia de combustível possivelmente possível. Sintomas de falha de ignição: verifique a luz do motor acesa. Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código de transmissão P0746 podem incluir: solenoide de controle de pressão com defeito, fluido sujo ou contaminado, filtro de transmissão sujo ou entupido, bomba de transmissão defeituosa, corpo da válvula de transmissão defeituoso, passagens hidráulicas restritas, conector corroído ou danificado, fiação defeituosa ou defeituosa, PCM com defeito. Quais são algumas etapas da solução de problemas do P0746? Antes de iniciar o processo de solução de problemas por qualquer mau funcionamento, você deve pesquisar os boletins de serviço técnico (TSB) para o veículo específico por ano, modelo e transmissão. Em algumas circunstâncias, isso pode economizar muito tempo a longo prazo, apontando você na direção certa. Você também deve verificar os registros do veículo para verificar a última vez que o filtro e o fluido foram trocados, se possível. Inspeções de fluido e fiação: a primeira etapa é verificar o nível do fluido e examinar a condição do fluido quanto à contaminação. Antes de trocar o fluido, você deve verificar os registros do veículo para verificar a última vez que o filtro e o fluido foram trocados. Uma inspeção visual detalhada para verificar as condições da fiação quanto a defeitos óbvios é a seguir. Verifique os conectores e conexões quanto à segurança, corrosão e pinos danificados. Isso deve incluir toda a fiação e conectores dos solenoides de controle de pressão da transmissão, da bomba de transmissão e do PCM. Dependendo da configuração, a bomba de transmissão pode ser acionada eletricamente ou acionada mecanicamente. Etapas avançadas: as etapas avançadas sempre se tornam muito específicas do veículo e exigem o equipamento avançado apropriado para executar com precisão. Esses procedimentos requerem um multímetro digital e as referências técnicas específicas para o veículo. Você deve obter as diretrizes específicas para a solução de problemas do seu veículo antes de prosseguir com as etapas avançadas. Os requisitos de tensão podem ser muito baseados no modelo específico do veículo. Os requisitos de pressão
pressão do fluido também variam com base no design e na configuração da transmissão. Verificações de continuidade, a menos que especificado de outra forma pelos dados técnicos, as leituras normais de fiação e conexões devem ser 0 ohm de resistência. As verificações de continuidade sempre devem ser realizadas com a energia removida do circuito para evitar curto-circuito e criar mais danos. Resistência ou ausência de continuidade é uma indicação de fiação defeituosa que está aberta ou em curto e deve ser reparada ou substituída. Quais são alguns reparos comuns para esse código? Substituindo o fluido e o filtro, substitua o solenoide com controle de pressão com defeito, conserte ou substitua uma bomba de transmissão com defeito, conserte ou substitua o corpo da válvula de transmissão com defeito, transmissão para passagens limpas, limpando a corrosão dos conectores, reparando ou substituindo a fiação, piscando ou substituindo o PCM. Possível diagnóstico incorreto pode incluir problema de falha de ignição do motor, problema da bomba, problema interno da transmissão, problema da linha de transmissão. Felizmente, as informações neste artigo foram úteis para indicar a direção certa para corrigir o problema com o código de problema do solenoide de controle de pressão. Este artigo é estritamente informativo e os dados técnicos e boletins de serviço específicos para seu veículo sempre devem ter prioridade.